Bem-vindos a mais um Senta e Conversa com Bioéticas. Hoje nós vamos falar com vocês um pouco sobre quarentena e coronavírus. Para quem não está acompanhando muitos noticiários ou vive debaixo de uma caverna, tem acontecido um vírus que ficou muito conhecido como coronavírus lá na China. Esse é um vírus com uma mutação muito diferenciada e por isso tem assustado diversos cientistas sobre a propagação dele, principalmente porque a propagação dele se dá pelo ar. Ele tem um nível de contágio bem alto, né, se a gente pode colocar assim, apesar da taxa de mortalidade, se é que eu tô falando certinho, pelo que eu pesquisei eu tô falando certinho, a taxa de mortalidade dele é um tanto quanto pode ser considerada baixa, tá ali girando em torno de 2%. Mas apesar como a gente colocou, a grande proliferação desse vírus é que tá assustando muito as pessoas, né? Então já se fala em pandemia, né? Algumas pessoas falam nesse sentido e por isso a gente trouxe aqui pro canal falar um pouco sobre o coronavírus pelo aspecto da quarentena. E pelo aspecto bioético da quarentena. Eu acho válido a gente fazer uma menção honrosa de uma colega nossa que fez mestrado com a gente, que é a Iris. Isso. Ela trouxe sobre a dissertação de mestrado dela, que foi sobre quarentena e os conflitos éticos e bioéticos dessa questão, e ela trouxe mais especificamente sobre a questão do SARS, né? Mas a gente se inspirou muito nela. É que já tem um tempinho que a gente saiu do mestrado, né? Então ela usou... Na época, ela usou outra epidemia, né? Outra epidemia que também se espalhou muito rapidamente. A gente vai deixar aqui o link para a dissertação dela. Mas algo que que se tornou muito presente no nosso cotidiano é o fato de que diversos brasileiros que estão lá na cidade de Wuhan, não sei se estou falando certo o nome, eles pediram para a ajuda do governo brasileiro para vir para o Brasil. Então, a gente resolveu trazer esse assunto exatamente porque agora faz mais parte ainda, né? E abriu diversos debates sobre o assunto. A verdade é que esse é um assunto super da área da saúde, envolve questões também relacionadas ao direito, então isso já puxa muito o nosso canal. E aí a gente resolveu trazer, então, esse aspecto do coronavírus pela ótica da bioética. Então vamos lá. Acho que é importante trazer alguns outros aspectos de outras epidemias recentes, né, Lu? Então a gente teve o próprio SARS, que a gente comentou agora há pouco, que foi o que a Iris usou no trabalho dela para fazer todo o raciocínio dela, né, da epidemia, que se eu não estou enganada foi em 2003 que aconteceu essa epidemia. Tivemos também surto de ebola, né, acho que o pessoal também lembra, mais recente, é um surto que também ficou bem conhecido, que gerou também um pânico. Tem o Zika vírus, né, no Brasil, 2015 mais ou menos, 2016, que também foi muito noticiado e que vivemos também um medo, né, dessa, que a gente pode chamar talvez de uma epidemia também do Zika vírus, que agora já tá super controlada, assim, né, ainda acontece, mas já se encontra controlada. E aí, como a Luciana falou, agora nós estamos vivendo essa epidemia do coronavírus. E temos, então, um grupo de brasileiros que pediu ajuda do governo brasileiro. A mídia tem tratado a situação deles como para eles serem repatriados, né, em solo brasileiro. E o que chama a atenção é que os próprios indivíduos, os cidadãos brasileiros, eles, além de pedirem ajuda, eles se disponibilizaram a ficar em quarentena. Então, quais são as implicações disso, né? Eu acho interessante falar um pouco sobre a quarentena em si. O próprio nome, ele é um pouco desatualizado. Errado. Desatualizado, talvez. Ele é desatualizado porque a quarentena, quando ela foi criada lá nos idos da peste negra, na verdade, era quando as embarcações que chegavam da Europa e estava naquela época do surto da peste negra, as embarcações, as pessoas tinham que ficar 40 dias naqueles barcos e foi uma temporalidade, né? Foi uma temporalidade ocasional que foi selecionada. Algumas pessoas dizem que tem a ver, inclusive, com os 40 dias que Jesus passou no deserto e que veio daí a ideia de serem 40 dias. Hoje em dia, os tratados internacionais falam, na verdade, em 21 dias, que já
é o suficiente para saber como que está a situação de saúde daquela pessoa. E é um tanto quanto até aleatória a determinação de quais doenças tem que passar por esse período e quais doenças não tem que passar. E nesse caso também tem principalmente a questão dos direitos individuais e dos direitos coletivos, que acabam se tornando direitos que estão acima dos próprios individuais. Então, a autonomia do indivíduo, o direito de liberdade dele de ir e vir, que é uma questão de cláusula pétrea, inclusive no próprio Brasil, ela se torna limitada porque você tem o direito coletivo acima dessas questões e desses direitos e garantias fundamentais individuais. É a possibilidade de você contagiar diversas pessoas e você acabar causando a morte de muitas pessoas. Só que dentro disso a gente também tem uma questão que a própria Iris aborda e que eu acho muito interessante, é você tratar as pessoas enquanto indivíduos ou você tratar a pessoa enquanto doenças. Porque você pensando nisso... uma boa colocação, né? Você pensando nisso, você tem que tomar muito cuidado, inclusive, a forma como essas pessoas vão ser colocadas em determinados locais para averiguar esses 21 dias, por exemplo, né? Você vê que já teve alguns questionamentos no mundo sobre diferenciação de tratamento de pessoas que são nacionais e imigrantes, que foram pedir refúgio. Então, se isso é uma forma correta de tratar ou não. Os próprios brasileiros que estão sendo trazidos pela Força Aérea Brasileira, pela FAB, vão ficar num reduto militar. E como que vai ser o tratamento dessas pessoas, né? A gente começou esse vídeo, esse tema, a gente não ia tratar no Senta e Conversa. Ia ser um vídeo pra coluna do Migalhas. Só que quando a gente se encontrou pra fazer as gravações, a gente começou a conversar sobre os temas e resolvemos trazer pra o Senta e Conversa, porque tem muitas abordagens, é um tema muito rico. E até a gente começou a comentar sobre a questão da legitimidade da quarentena, já esclarecendo que é lógico que, apesar de todos os conflitos bioéticos, a quarentena, ela se justifica por um argumento lógico mesmo, né? A pessoa, ela chega de um lugar que sabe-se que há uma profusão de doença, pode chamar de uma epidemia. Então, o que é o lógico de se fazer, né? Então, assim, sem nem adentrar tanto nos conflitos em si. Agora, em relação ao coronavírus especificamente, a gente ficou debatendo se haveria como foi que a gente colocou? Um surto do vírus, que claro que tá tendo, mas também um surto de histeria em relação ao vírus. Uma histeria, né, mundial em relação à preocupação da possibilidade de pandemia. Até por ter acontecido no momento que aconteceu, sim, na China, que foi um momento muito específico daquele país que ia passar pelo Ano Novo Chinês e que teve uma movimentação de pessoas muito grande dentro da própria China e por isso uma propagação maior do que o esperado, né? Então, até se justificou a propagação tão rápida pelos movimentos que pela foram aglomeração, né, de pessoas. E incomuns também, que normalmente não acontecem, mas aconteceram nesse período específico. E uma das preocupações que as pessoas tinham no caso do Brasil, e que eu vi que foi uma forma até de histeria coletiva também, é o fato de que vai acontecer o carnaval e vai ter essa aglomeração de pessoas, e uma pessoa até o momento teve a notícia de uma mulher em Minas Gerais que já estava em quarentena e vai ter o carnaval mesmo assim, e há uma necessidade de cuidado quando tem essa histeria, até porque com a vinda desses brasileiros, algo a mais surgiu, que é a necessidade de uma lei federal que vai vir por MP, então é uma medida provisória, porque está sendo passada a toque de caixa, para que, com a vinda desses brasileiros, tenha uma regulamentação para eles especificamente. Então, até agora no Brasil, não tem uma lei federal que trata sobre esse assunto. E tem que se tomar muito cuidado sobre essa lei junto ao frenesi nacional, pra gente ter um cuidado com a própria população, porque a população agindo em massa é mais perigoso até às vezes que o vírus. Agora deixando registrado que é claro que nós somos, a gente tá só colocando aqui questionamentos. Muitos questionamentos. Mas é claro que, como eu
mesma falei, por toda a questão lógica, a quarentena ela se justifica sim. Né? Ela não é uma coisa que a gente discorde, então é bom deixar isso registrado aqui. E aí vem um conflito bioético, né? Nós já sabemos, eu acredito que você também deve saber, que não existem direitos absolutos, ou seja, não dá pra você dizer assim, eu tenho o meu direito de ir e vir e ponto final, e nada vai parar. Ou o próprio direito à vida, que algumas pessoas costumam falar, o direito à vida pode ser considerado absoluto. Ele não é absoluto. A própria possibilidade de você agir em legítima defesa já demonstra que o direito à vida não é um direito absoluto. Então, saindo um pouco dessa questão e voltando aqui para o conflito da bioética, a gente já comentou com vocês sobre os princípios da bioética, e a autonomia é um princípio da bioética. Nas relações de saúde, tanto que nos Estados Unidos é considerado um super princípio. Então, como que fica, né, essa questão da autonomia da pessoa face a um conflito como esse, né? A gente já vai ter aí justamente que, assim como no caso das vacinas, né, Lu, o direito coletivo ele vai se sobrepor em relação à autonomia e ao direito individual de ir e vir. Então, esse é um aspecto que pode ser abordado, né, e trabalhado, estudado também nas questões de quarentena. E a gente achou legal trazer isso para vocês, para comentar esse olhar da bioética também. Que é fundamental e é importante a gente saber também como que o Estado age nessas questões em que há um direito individual de autonomia e um direito de possibilidade da pessoa ir e vir, e a importância da intervenção estatal nesse caso. Claro que com muito cuidado e sem autoritarismo, sim, né? Sem ser autocrática, mas cuidando e preservando da saúde nacional como um todo. E pensando justamente nessa questão que vai fundamentar, que é o direito coletivo, né? A segurança de todas as pessoas. Então isso é importante pontuar. E a gente comentou também sobre o surto de vírus e um surto de histeria coletiva em relação ao vírus, sendo que no início do vídeo eu comentei sobre a taxa de mortalidade a taxa de mortalidade desse vírus, que é considerada baixa, né? Se você comparar com o SARS, se eu não estou enganada, do SARS era de 10 a 15%. Então você vê que é uma taxa bem menor. Então a gente também tem que tomar cuidado com algumas movimentações que já vem acontecendo de um sentimento anti-China, né? Então é importante também tomar esse cuidado nas nossas colocações. Acho que todo mundo tem essa possibilidade, né, de refletir. Com certeza isso é algo que assusta. Imagina, todo mundo tá recebendo um monte de vídeo por aí das pessoas que estão na China, do epicentro dessa epidemia, mas tem que fazer também esse raciocínio e pesquisar um pouco mais antes de já se colocar de alguma forma aí discriminatória, né? E os brasileiros que estão lá, virão para o Brasil, vão ficar em quarentena sim, e já para o âmbito do direito, a gente vai ter uma medida provisória para tratar de um assunto de saúde que já poderia ter sido tratado em outros momentos. Vocês viram, a gente fez o resgate de algumas epidemias muito próximas que aconteceram, e nós não temos uma lei federal para tratar sobre isso. Então a gente tem também esse aspecto aí, esse dilema jurídico que agora vamos acompanhar, né, Lu? É isso, vamos aguardar o desenvolver dessas questões e dessa nova lei. Se vocês querem que a gente continue comentando sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Vamos abrir uma caixa de diálogo aqui. A ideia do Senta e Conversa é exatamente fazer com que vocês participem do vídeo com a gente, quais outros temas que vocês querem que a gente traga aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, que é muito importante porque aumenta a propagação do vídeo. Manda pro seu colega que quer saber mais sobre o coronavírus, manda nos seus grupos de WhatsApp e a gente se vê na próxima. Até mais! Pronto. Aí agora se ajeita. Pronto, Lu. A gente se vira um pouco uma pra outra, não? Não sei. Tá bom?